vocês, certo? Lá na página 38, só para não deixar nada pendente hoje, e depois eu quero finalizar lá no número... tem o número 2, que eu bastante sobre isso, né? Diz assim, número 2, a grande desigualdade social que caracteriza a América Latina pode estar associada aos processos de independência? Justifique sua resposta. Nós falamos sobre isso. A desigualdade social está totalmente relacionada com a independência, ao processo de independência desses países. Inclusive, a gente estuda lá no terceirão, até falei com o terceirão essa semana, antes das férias, a gente estava falando sobre uma revolução chamada Revolução Mexicana, que aconteceu em 1910, foi o primeiro movimento social que acontece aqui na América Latina. E essa revolução de 1910 luta por uma constituição e pela distribuição de terras, a famosa reforma agrária. Porque o México é um país que, assim como o Brasil, sempre sofreu muito com a falta de terras, com a não distribuição de forma igualitária de terras, por conta de sua história. Então, as terras, o poder sempre esteve na mão de uma pequena parcela da população, que nesse caso eram os crioulos. Os países se tornaram independentes, a vida da população continuou da mesma maneira, certo? Não houve uma mudança significativa, não houve igualdade social, não houve redistribuição de terras, ou seja, o problema agrário continuou. Tanto que no século XX acontece uma revolução e algumas mudanças no México por conta dessa situação, que é fruto, né, muito dessa desigualdade promovida pelo processo de independência dos países hispânicos, certo? Então, ó, número 3. Então, nós vamos fazer a letra A, B e C. Número 3, letra A. Entre as ex-colônias espanholas na América e o Peru, apresentam datas mais tardias de independência por quê? Certo? Por que o Peru, né, entre as ex-colônias na América, o México e o Peru, né, gente? Eles apresentam datas mais tardias da independência, tanto o México quanto o Peru. Por quê, gente? Porque são os dois vice-reinos mais importantes. Então, houve muita resistência da Espanha para eles se tornarem independentes. Por isso que o México e o Peru são os países que vão demorar mais a conseguir se livrar da Espanha, certo? Porque, como são colônias importantes, os espanhóis não queriam largar o osso. Entendam isso? Porque para e pensa. Se para mim essa colônia é importante, é a mesma coisa Portugal, gente. Por que Portugal pira? Por que Portugal faz a Revolução do Porto? Por que Portugal exige que Dom João volte para Portugal para não perder a coroa? Por isso que ele deixa Dom Pedro aqui. Por que existe essa resistência por parte de Portugal? Porque havia uma relação de dependência de Portugal com sua metrópole, que era, no caso, o nosso país. A mesma coisa aqui. O Peru e o México são vice-reinados muito importantes para a Espanha. Por isso que a independência tanto do Peru quanto do México, ela vai se dar de forma mais tardia. Eles vão ser os últimos países a conseguir se livrar da Espanha, porque eles são importantes para a Espanha, certo? Tanto que vai haver muita resistência, os espanhóis não vão querer largar o osso até eles conseguirem esse processo, efetivar a independência dessas regiões, certo? Então, letra A. Entre as ex-colônias espanholas na América, México e Peru apresentam datas mais tardias de independência por quê? Porque eles eram importantes, eram reinados importantes para a Espanha. Então, a Espanha resistiu. A Espanha não queria que eles se tornassem independentes. Tá? E a resistência espanhola fez com que essa independência se dê de forma mais tardia. Certo, gente? Beleza?
Ó, letra B. Por que os países que constituíam o vice-reinado do Rio do Prata, ali, Argentina, Uruguai, né, gente? Tem datas de independência diferentes, certo? Gente, o Paraguai, ele vai ser antes, certo? Ele vai conseguir um governo próprio. Na atual Argentina, a independência é 1810, certo? O que vai acontecer com o Uruguai? Então, isso é importante explicar para vocês. Vai acontecer uma treta, um probleminha aí, né? O Uruguai, historicamente, olha só, era uma colonização espanhola, correto? Mas eu quero lembrar vocês que a Carlota Joaquina, ela era espanhola, casada com Dom João VI, português. Lembrem-se disso, que quando o rei de Portugal precisou arrumar uma esposa, eles casaram ele com 18 anos, e a Carlota Joaquina, que veio da Espanha imaginando que ia encontrar um príncipe, encontrou mais um sapo do que um príncipe, mas enfim, ela vem da Espanha com 10 anos de idade para casar com Dom João. Então, eles unem a coroa. Qual é o objetivo? Unificação da coroa. Então, pacificação entre os reinos. Então, a Carlota Joaquina era da Espanha, Dom João de Portugal. Muito bem. A Carlota Joaquina, ela convence Dom João a que essa região do Uruguai seja anexada ao território brasileiro. Olha só o que vai acontecer. Hashtag presta atenção na independência do Uruguai, que é muito interessante. Então, a dona Carlota Joaquina pede para Dom João, certo, anexar o território, que era, então, de colonização espanhola, a Portugal, a colonização portuguesa, ou seja, ao Brasil. Olha o problema. Assim, Dom João faz a vontade da sua belíssima, digníssima esposa. Então, ele vai anexar o território que hoje nós conhecemos como Uruguai ao território brasileiro. Ou seja, essa região do Uruguai, que era colonizada pelos espanhóis, vai ficar sob o domínio português. Tá? Só que eles falam espanhol, eles têm a cultura espanhola, e a galera pira o cabeção, porque eles não querem pertencer a Portugal. Eles não querem ter uma língua oficial como o português. Porque, afinal de contas, historicamente, eles são de origem espanhola. Então, vai acontecer um problema aí. Então, o território é anexado ao território brasileiro, que vira a Cisplatina. Então, esta região vai pertencer ao Brasil, e a região do Uruguai vai ser conhecida como Cisplatina. Certo? O território que hoje conhecemos como Uruguai vai ser anexado ao território brasileiro, conhecido como Cisplatina. Só que vai ter muita resistência, certo? Resistência da própria galera que mora nessa região, que não vai querer ser anexada ao território brasileiro, muito menos dominado por portugueses. A Argentina, olha só, a Argentina vai ajudar essa galera aí, que é do Uruguai, da galera da Cisplatina, a se livrar do Brasil. Então, a rivalidade entre a Argentina e o Brasil começa aí, na chamada Guerra da Cisplatina. Então, o que foi a Guerra da Cisplatina? De um lado, o Brasil, do outro lado, a Argentina. No meio disso tudo, a região que nós conhecemos como Uruguai. O Brasil querendo anexar esse território e a Argentina ajudando essa galera que morava aí no território que a gente conhece como Uruguai para se livrar do Brasil. Certo, mas é óbvio que a Argentina não estava fazendo isso gratuitamente. Vou ajudar os meus amigos uruguaios, depois vai se tornar Uruguai, né, a se livrar do Brasil. O objetivo da Argentina, óbvio, também era anexar o território conhecido como Uruguai, ou também dominar esse território na questão econômica e tudo mais. Então, vai acontecer a Guerra da Cisplatina. Brasil e Argentina, Brasil versus Argentina, disputando a região que nós conhecemos como Uruguai hoje, certo?
Tá? Então, toda essa rivalidade que a gente conhece hoje entre Brasil e Argentina está relacionado a este conflito da guerra da Cisplatina, certo? Até vou colocar aqui, peraí, deixa eu pesquisar aqui para a gente ver. Eu vejo essa guerra como um cabo de guerra. Já pensou? Olha que louco isso, né? Puxam e pega a independência. E tipo, é meu, não é meu, nosso território é meu, é mais ou menos isso, essa disputa aí de territórios. Por isso que a região do Uruguai, ela vai conseguir se tornar independente só em 1828. Então, uma independência mais tardia. Por que é uma independência mais tardia? Por conta dessa disputa desse território aí entre Argentina e Brasil. Olha só, foi a primeira guerra que o Brasil participou como uma nação independente. Então, o Brasil já era independente, porque a guerra começa em 1825, certo? Na verdade, olha só, Dom João vazou, né? Dom João foi para Portugal e deixou Dom Pedro aqui. E daí, deixou a bomba para Dom Pedro. Na verdade, quem criou essa situação foi Dom João ali com a Carlota Joaquina, mas eles foram para Portugal. E aí o problema estourou na mão de Dom Pedro com a guerra. Então, de 1825 a 1828 foram 3 anos de conflito. O resultado foi desastroso para o Brasil, desastroso. Perdeu a Cisplatina e uma crise econômica gigantesca, certo? Já não tinha dinheiro, já tinha problemas, porque lembrem vocês que em 1822, para que o Brasil se tornasse independente, ele teve que pagar. Lembrem-se disso? 2 milhões de libras esterlinas ele pagou para que Portugal reconhecesse a sua independência. Então, o Brasil já estava com problemas financeiros. Um país com problemas financeiros vai ainda arcar com uma guerra, então vai ter mais problemas ainda. Certo, gente? Então, olha só. Na verdade, é o seguinte, essa região, antes de ser conhecida como Cisplatina, era conhecida como Colônia de Sacramento. Então, essa região, antes de ser Uruguai, né? Colônia de Sacramento pertencia à Espanha. Depois, Dom João vai lá, anexa o território como Cisplatina. Acontece a Guerra da Cisplatina, certo? Então, vai acontecer vários tratados antes disso e tudo mais. Então, deixa eu até colocar aqui para a gente só ter noção. Aí tem a rebelião, deixa eu ver aqui. Quais eram os objetivos? Objetivos de cada lado. Brasil, colocar fim à rebelião na Cisplatina e retomar o controle da região, que eles queriam o controle dessa região. Tá? O Uruguai era um movimento liderado que tinha o objetivo, né, de se tornar independente. Aí contou com o apoio da Inglaterra, por isso as guerras, as batalhas que aconteceram, né? Batalha no Rincão, Batalha de Juncal, várias batalhas aconteceram aqui. Aí o que vai acontecer? O resultado nessa negociação vai ser uma assinatura da Convenção Preliminar de Paz, em 27 de agosto de 1828. Nesse momento, o Brasil assinou o fim das suas pretensões territoriais sobre a Cisplatina e aceitou a sua derrota. Ou seja, a partir desse documento, certo, surge então um novo país, que é o Uruguai. Quem se mete nessa situação toda também é a Inglaterra, tá? Ela vai fomentar isso, ela vai fomentar a independência do Uruguai, ela vai apoiar a independência de um novo país, certo? Então, olha só, a guerra está acontecendo, de um lado Brasil, do outro lado nós temos a Argentina e a Inglaterra no meio. Não é que a Inglaterra no meio, a Inglaterra, na verdade, ela vai incentivar a criação de um novo país, que seria o Uruguai. Lembrem-se que a Inglaterra é um país industrializado, estamos falando do século XIX, Revolução Industrial, o que ela quer? Mercado consumidor. Então, ela incentiva e ajuda o Uruguai a se tornar um país independente para depois vender seus produtos para eles. É óbvio, ninguém faz nada gratuitamente falando, mas o Uruguai vai conseguir se
tornar um país independente, porque vai ter uma forcinha aí do país inglês nesse processo, né, que vai estar apoiando esse processo de emancipação do Uruguai, se livrando tanto da Argentina, que também tinha interesses naquela região, quanto do Brasil. Então, torna-se um país independente, e aí, a partir do momento que se torna um país independente, eu vendo os meus produtos para eles, obviamente. Então, a independência do Uruguai está ligado a um conflito, porque era a colônia de Sacramento, pertencia à Espanha. Depois foi anexado pelo Brasil, região da Cisplatina, certo? E aí houve um conflito, porque a galera que morava nesse território da colônia do Sacramento não se identificava como pertencente a Portugal, muito menos anexando seu território ao Brasil. E aí tinha uma galera de dentro do Uruguai que não aceitava isso, contou com o apoio da Argentina, para que isso não acontecesse, obviamente, com interesses. E aí acontece uma guerra da Cisplatina, Brasil e Argentina, disputando territorial, como disse a Malu, uma queda aí de braço, né? Uma disputa aí, né? De vai me pertencer, não vai me pertencer, não vai me pertencer. A Inglaterra diz, epa, não vai pertencer a ninguém. Essa parada aí nós vamos resolver. Não vai pertencer nem a você, Brasil, nem a você, Argentina. Certo? Essa região vai se tornar um país independente, até porque eu quero vender meus produtos para essa galera. E aí a Inglaterra acaba se intrometendo no sentido de incentivar a independência de um novo país para vender seus produtos para eles. Entenderam, gente? Galerinha, falem para mim aí. Deu para entender? Sim. Yeah. Yes, entenderam, certo? Então, não esqueçam. Tem algumas características importantes de tudo isso que a gente estudou. De maneira geral, independência dos países latino-americanos, organizada pelos crioulos. Quais são as características que são diferentes aí de tudo isso? O Haiti, que foi o primeiro país latino-americano a se tornar independente, que foi organizado por escravos. E a galera não curtiu os outros países, então ficaram com medo, se organizaram para que os crioulos se tornassem independentes primeiro do que a população mais empobrecida. Muito bem. Peru e México se tornaram independentes um pouquinho mais tarde, porque eram regiões importantes para a Espanha, e a Espanha resistiu, não queria que eles se tornassem independentes. Na verdade, esses processos de emancipação política das colônias hispânicas, ou seja, espanholas, fez com que houvesse desigualdade social em todos os países e foram criados pequenos países republicanos. Isso vocês também não podem esquecer. Diferente do Brasil, que se tornou uma monarquia. E outra característica importante é a região do Uruguai. Então, para que o Uruguai, em 1828, se tornasse independente, aconteceu a Guerra da Cisplatina, certo? Então, primeiro era a colônia de Sacramento, pertencia à Espanha. Depois, foi anexado ao Brasil, região da Cisplatina. Cisplatina é quando esse território, que era conhecido como colônia de Sacramento, é anexado ao Brasil. Certo? Aí, o que vai acontecer? Essa galera que era da colônia do Sacramento, que foi anexada ao Brasil, não curtia isso. Não se identificava com a cultura, com o português, nada, não se identificava. Como não curtia isso, o que aconteceu? Eles vão ter apoio da Argentina para se livrar, para não ficar anexado ao território brasileiro. Aí vai acontecer uma guerra, a Guerra da Cisplatina. Primeira guerra que o Brasil se envolve. Certo? Em 1825, com Dom Pedro I, herança lá do pai dele, que deixou de presente para ele. Então, o Brasil já tinha problemas financeiros, se envolve numa guerra e é desastroso para o nosso país. A guerra acontece durante 3 anos, de um lado a Argentina, do outro lado o Brasil, no meio Uruguai, certo? A região que nós conhecemos hoje como Uruguai. Aí a Inglaterra apoia essa galera, diz o seguinte, olha, não vai pertencer para você, Brasil. Não vai pertencer para você, a Argentina vai se tornar um país independente e eu vou apoiar essa independência porque eu quero vender meus produtinhos para eles.
Certo? Muito bem. E a letra C e última ali, explique o contexto em que se deu a luta emancipatória do Haiti e os impactos que ela gerou para o continente americano. Certo, gente? Essa luta da independência é uma luta feita por quem? Por escravos, que eram a maioria da população. Eles eram extremamente explorados e eles vão lutar contra essa exploração, certo? Foi um movimento extremamente violento, tá? Morreram muitos senhores de engenho, certo? As lavouras foram queimadas, o negócio ferveu mesmo no Haiti, tá? E aí o que foi decretado lá no Haiti? O fim da escravidão, certo? E a independência aconteceu em 1804. Isso colocou medo nos senhores de engenho do restante dos países latino-americanos. Imaginem só que lá no Haiti acontece uma rebelião escravocrata, eles tocam terror, literalmente, em que sentido? Eles queimam as lavouras, eles matam os senhores, porque eles são maioria, e eles querem se tornar livres. Só que eles são maioria em outros países também. Eu fico imaginando o Brasil, que 80% da população do Brasil é escrava. Quando aconteceu isso no Haiti? O medo que a galera tinha de acontecer a mesma coisa. E se esses escravos resolvem se voltar contra nós? Eles são maioria. Os escravos eram maioria. Então rolou um medo generalizado em outros países que acontecesse a mesma coisa que aconteceu dentro do Haiti, certo? Então é uma característica diferente. Galerinha, beleza? Alguma pergunta? Falem pra mim. Entendeu? Não. Todo mundo entendeu? Entendi. Que presentinho agradável de receber do pai, né? Você recebe um problema no Uruguai nas suas mãos. Que presentinho agradável. Literalmente, Dom João VI deixou essa herança para Dom Pedro, né? Então, assim, ele acabou se movendo num conflito de uma herança do próprio pai, é óbvio, né? Não estou defendendo porque ele poderia não ter agido da forma que agiu, foi de forma, ele se tornou bem absolutista, assim, sabe? Ele não começou a ouvir mais as pessoas, ele acabou se tornando impopular por conta da Constituição de 1824, que a gente vai ver depois, a gente vai estudar depois a Constituição de 1824, a gente vai ver como ele vai se tornar impopular. E uma das impopularidades de Dom Pedro I vai ser a Guerra da Cisplatina, certo? Vai ser ele se meter nisso sem dinheiro, né? Enfim, mas ele bancou o que o pai deixou ali para ele e se envolveu na guerra para essa região. Até porque é uma região importante, entendam ali que essa região do Uruguai é uma região de saída para o mar, é uma região de domínio aí da bacia do Rio do Prata, então era uma região importante, certo? Por isso que a Argentina tinha interesse nessa região e o Brasil também, né, pela sua importância, certo? Alguma pergunta, amores? Tudo tranquilo? Então é o seguinte, certo? Finalizamos, a prof explicou o que a prof queria explicar, para não ficar nada pendente, que é o mais importante, certo? Vou colocar depois lá no grupo, lembrando dos trabalhos e das trilhas, certo? Que a prof reagendou. Então façam as trilhas, por favor, que estão reagendadas para vocês fecharem uma média tipo joinha e uma média boa aí no segundo bimestre. Certo, amores? Ó, beijinho. A gente se vê na sexta daí, tá? Fiquem bem. Tchau, gente. Tchau. Tchau, prof.